Por muito tempo eu quis evitar esse assunto aqui no YouTube, mas chegou a hora, vamos falar de política. Nesse vídeo eu vou passar para vocês toda a minha trajetória, como eu me envolvi com política durante a minha vida, como que eu pensava, algumas dicas para vocês também repensarem o jeito que você olha a política hoje, talvez com minha abordagem, talvez vocês olhem com outros olhares. Vou falar um tema polêmico também, que é como a política se relaciona com os investimentos e os influenciadores digital, que talvez não se posicionem muito com política. Vou comentar um pouco sobre esse caso e, claro, como vocês sempre gostam, trazer isso um pouco para a faculdade de economia que eu cursei e um pouco de como a economia, a opinião política se estabelece no ambiente curricular, no ambiente de faculdade. Cara, não preparei um roteiro super especial para esse tipo de vídeo, eu quero ser mais solto, como eu tô sendo nesses últimos vídeos. Pode ser que algumas coisas sejam mal interpretadas, quero que eu tenha uma carta branca nesse vídeo para falar com você. Até porque, da onde eu tô falando, no meu lugar de fala, você consegue ver que eu participo de algumas bolhas sociais, eu tenho certos privilégios na sociedade que são inegáveis e eu queria deixar isso muito claro na minha exposição de toda a minha fala aqui pra vocês. E eu aprendi muito com esse canal no YouTube, nos comentários com vocês, pessoas de todos os lugares do Brasil, comentarem um pouco da sua realidade, como eu posso agregar um pouco e a gente trocar essas experiências pra gente poder compartilhar das nossas vivências e estimular esse debate, né, de furar e penetrar algumas bolhas que às vezes a gente não consegue. E eu tô dando a oportunidade, uma carta branca para vocês nos comentários, para falarem e se disseminarem das suas ideias. Fique livre de julgamento nos comentários. Então, vocês têm total carta branca, vamos trocar experiência junto e vamos ao primeiro tópico. Eu postei recentemente no Instagram e foi muito engraçado ver o comentário das pessoas se eu me expressava sobre política ou não aqui no canal. Tanto que eu postei algumas fotos com alguns presidenciáveis, algumas pessoas políticas que eu já encontrei e eu vou explicar de onde eu encontrei essas pessoas. Então, para vocês entenderem um pouco mais da minha trajetória, eu sempre fui aquela criança que adorava ver horário político na TV. Eu lembro claramente vendo o Tiririca quando ele se elegeu e ficando revoltado, já com aquela idade que eu tinha, não lembro se eram 12 anos, que foi 2010, se eu não me engano, que teve essa eleição, que eu fiquei extremamente indignado. E eu sempre fui viciado em assistir horário político. Quando entrava horário político, eu queria correr para assistir. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em diálogo, meus pais e meus tios sempre falavam que eu sempre me envolvi em debate político. Logo quando eu era pequeno, que eu era muito avançado para minha idade, eu já passei, agora eu vou ser bem real com vocês, por todas as ideologias possíveis e inimagináveis. Comecei sendo comunistão raiz, achando as utopias maravilhosas comunistas. Depois eu fui me soltando um pouquinho mais pro socialismo. Aí depois eu tive uma mudança radical, que foi aqueles movimentos da Dilma, quando entrou o canal do Mamãe Falei no YouTube, que foi uma das grandes referências que eu tive ali no começo. Eu tinha 15, 16 anos, então você vê quão prematuro é a formação da opinião política junto com o YouTube. E eu passei para ser uma pessoa extremamente libertária, defender sempre a liberdade. Fui uma pessoa muito conservadora também naquela época do impeachment, o Bolsonaro. Puta, eu já vou entrar nesse assunto para vocês, que cagada. Depois disso, me tornei, acho que a minha última posição mais forte foi o libertário, e hoje eu tô onde eu tô hoje, que não é nenhum desses espectros que eu quero contar mais pra vocês numa próxima parte ali do vídeo. Mas eu postei no Instagram várias fotos com políticos. De onde veio aquelas fotos? Eu já participei de congressos políticos, fui em alguns e tive a oportunidade de tirar foto com algumas pessoas. Eu fundei o diretório acadêmico na minha faculdade, que foi alguma coisa incrível que eu fiz, então eu tive a oportunidade de apresentar e ser uma persona ali, que eu pudesse conversar com os entrevistados da minha faculdade quando tinha alguma palestra. Eu sempre era a pessoa ou que chamava os convidados, ou que convidava, ou que depois da palestra ficava para conversar na sala ali de comidinha. Então eu tenho fotos com, Geraldo Alckmin, Emanuela Dávila, eu tenho foto com o João Amoedo. Então, assim, é gente de todos os espectros e, histórias super engraçadas que eu tenho pra tirar disso. E foi muito bom, assim, participar desse espectro, mas nunca fui filiado diretamente a nenhum partido. Então, muito interessante eu trabalhar e rodar esses espectros. Dentro da bolha que eu vivo, eu consigo penetrar um pouco fora. Eu sei que não muito fora, mas eu consigo enxergar e ter empatia com cada uma das pessoas que pensam. Então, eu não falo assim, puta, quem é comunista é louco, quem é conservador é extremamente fascista. Eu consigo ter essa simpatia com aquela pessoa ou outra. Por isso que eu sinto que eu não sou uma pessoa muito polarizada. Eu sou uma pessoa que consegue conversar com um dos espectros. Eu sinto que minha opinião política, eu sou meio do contra. Então, quando eu tô num ambiente ali que tem
uma pessoa muito de esquerda, eu sou um cara muito de direita e assim vai. É muito legal porque eu gosto de estimular o debate, gosto de provocar, porque eu sinto que ambos os pontos têm pontos muito relevantes e que eu posso provocar aquela pessoa. Mas enfim, vamos voltar um pouco mais sério aqui da minha trajetória. O estado que eu estou hoje é o momento de detox e amadurecimento. Por que detox? Porque eu sinto que com o YouTube, como foi tão acessível para mim entrar nesse mundo de política, pessoas tinham discursos muito duros, como Mamãe Falei, ou Nando Moura, etc. Eu sempre tive essa entrada no mercado de política no viés da direita, junto com as redes sociais. Então eu sinto que muitas daquelas ideias ficaram na minha cabeça enrustidas no meu momento de formação de ideologia política. E hoje, como eu não me identifico mais com essa vertente, com esse espectro, algumas coisas ficaram enrustidas na minha cabeça, alguns conceitos que eu tô no momento de detox. Eu tô no momento de, vamos rever as posições, vamos ver, realmente fazer uma regressão, né? Eu pegar momentos atrás, por que eu pensava nisso, de onde veio, quais motivos me embasaram a aceitar isso e rever. Então minha vida é sempre uma constante mudança e uma constante regressão no que eu pensei para o passado. E agora a gente vai entrar num tema talvez mais polêmico que político, que é falar de outros influenciadores. Claro que não vou citar nomes porque não tenho motivo para fazer isso. Mas eu queria falar sobre influenciadores principalmente de investimentos e política. E é claro, esse vídeo ele tem um tom um pouco mais ácido porque a gente está falando de um tema difícil e qualquer coisa que eu falar pode entrar numa conotação muito negativa. Mas quando a gente trata de influenciadores de investimentos, eu me considero em partes porque eu fui do mercado financeiro e falo muito de investimentos aqui com vocês, de falar que muitas vezes os influenciadores de políticas, eles têm dois posicionamentos. Ou eles não falam absolutamente nada de política e fingem que nem existe a política, ou são extremamente neutros e avessos a qualquer assunto político e fala que política não se correlaciona com investimento. E eu acho esse segundo tipo mais danoso. Por quê? Porque assim, não se manifestar é super válido, porque eu sinto que assim, tem pessoas que querem abranger o maior número de pessoas para investir, e se você acaba abrindo a sua opinião política, seu público vai acabar diminuindo para algum espectro. Não vão querer acompanhar você. Então eu acho super justo a pessoa não se posicionar nesse esquema. Mas você falar que não tem correlação nenhuma investimentos e política, aí está causando um dano ao investidor. Porque existe sim muita correlação. Ambientes de negócio, burocracia, impostos, incentivos fiscais, atentados como a democracia, como a gente vê hoje, afeta diretamente as empresas, os investimentos, a taxa de juros, a inflação. Então você não falar como o governo está se posicionando a certos aspectos econômicos e como isso afeta as empresas, é super danoso ao investidor. Pô, você me fala que atentado contra a democracia não se correlaciona com investimentos? Pô, pega o que aconteceu na Bolsa agora. Qualquer especulação de curto prazo que tem sobre algum atentado à democracia, alguma coisinha política, afeta muito os mercados. E, pô, um ambiente como o Brasil, que isso é extremamente recorrente, pode afetar sim no longo prazo. Eu não vejo problema nenhum falar nisso. E você consegue falar muito bem desses tópicos sem se posicionar politicamente, sem definir uma posição. E não definir uma posição política, eu acho que ia ser muito difícil até em qualquer discurso que você fala, porque eu acho que ninguém é imparcial por completo. Claro que a gente sempre na nossa comunicação, a gente vai ter um pouquinho de parcialidade. Então, assim, isso aqui, mais do que tudo, é um blog. Eu não sou um influenciador de finanças, eu gosto de trazer isso aqui como um pouco da minha vida, da minha vivência. E se acabar os investimentos, se eu parar de me interessar e eu vou falar de outra coisa, eu vou continuar aqui. Então, eu trazer a opinião política e ver como isso muda ao decorrer do tempo, no meu sentido, na minha esfera, da minha produção de conteúdo, faz total sentido. Por influenciador não faz tanto, mas cuidado, influenciadores. Se alguém me assistir um dia ou levar esse recado, tomem cuidado em falar, até para você que está assistindo e acompanha os investidores, claro, influencia sim investimentos e política. Então, seja um cidadão que conheça de política ao mínimo e a gente já vai dar algumas dicas daqui a pouco. Então a gente falou um pouco de economia, falou de política e a gente vai entrar em outro tópico que eu gosto muito, que é psicologia. Tem a ver psicologia, economia e política junto. Vou te explicar agora. Eu tava lendo um livro do Freud, se eu não me engano foi do Freud, tá? Me corrija se estiver errado. Eu já mencionei em outro vídeo isso também. Da questão da vaidade nas opiniões políticas, ou nas opiniões em geral. O ser humano, ele tende a ser vaidoso com as suas opiniões porque ele sente que a única coisa que ele pode defender que vai representar a sua essência. Vou explicar um pouquinho mais claro. Então assim, se isso for muito difícil, diminui a velocidade do vídeo. Eu sei que você está assistindo isso no ×2, diminui agora rapidinho para entender e pegar esse pensamento comigo. Quando a gente tem alguma ideologia formada, ou quando você vê pessoas com ideologias muito fortes,
uma vertente muito forte na pessoa, ela fala assim, eu defendo isso acima de tudo e acima de todos. Independente seja Bolsonaro, seja Lula, seja Terceira Via, qualquer um, ele vai defender aquela vertente com muita força, com muita veemência. E não é que ele está defendendo aquilo por ser bom ou por ser ruim. Ele quer defender o direito dele estar certo. Ele quer falar assim, ó, eu sou superior, eu como ser humano sou superior aos demais, porque a minha ideia está certa. Eu escolhi a ideia certa. Pô, mesma coisa quando você escolhe um time de futebol. Você acha que o Palmeiras é o melhor de todos. E você, só por você ter escolhido o Palmeiras, ou seu pai tem influenciado a escolher o Palmeiras, você sente que ele é melhor do que todos os outros times, e isso mesmo vale para a opinião política. É a questão da vaidade com a sua opinião. Então uma boa dica é não tenha vaidade nas suas opiniões políticas. E não é nem, não tenha vaidade, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. Pô, cara, você não, assim, você é um ser humano. Você pode mudar de ideia, não sei se alguém te contou isso, mas você pode mudar de ideia, não tem problema nenhum, eu acho super respeitoso ser uma pessoa, como eu sempre faço. Eu, em um momento da minha vida, já apoiei o governo que a gente tem hoje, e eu olho pra trás e falo assim, cara, eu cometi um enorme erro, porque eu não tenho vaidade de falar, não, vou levar até o final, pô, é minha credibilidade que tá em jogo. Eu acho muito mais bonito na questão de credibilidade você admitir que está errado. Você leva uma posição pra pessoa que fala assim, cara, ó, eu entendo e tenho consciência das atitudes que eu tô falando. E o Freud fala muito disso, se eu não me engano, o livro dele é O Futuro de uma Ilusão, tá? Não tenho total certeza, mas é um conceito muito bacana e da gente pensar pra gente não ter vaidade nas posições políticas. Porque, pô, querendo ou não, é muita chance de você estar fazendo merda e de você estar errado, tá? Não queria te falar nada, mas a grande chance aqui de todo mundo aqui é estar errado, mas acontece. Ficou muito claro, né, qual é o meu posicionamento olhando agora esse vídeo. Já falei que compactuei com o governo antes e hoje, pô, não compactuo mais. Mas e aí, tipo, o que eu compactuo então? Qual que é meu posicionamento hoje? E eu não tenho vergonha de falar disso, assim. Se você é um cara que não consegue ficar num canal de uma pessoa que não apoia, pô, faz parte, acontece. Se você tá aqui só porque eu não acompanho também, assim, não vejo tanta vantagem. Tanto porque não é um assunto que eu vou ficar discorrendo em vários vídeos, provavelmente esse vai ser um dos últimos vídeos sobre política, mas eu passei por algo muito interessante, então mesmo que você discorde, concorde comigo, tenta ouvir isso que eu vou falar agora. Eu sinto que eu tô no momento de uma crise intelectual, uma crise que eu não consigo me identificar com nada e com ninguém. Você vai falar, pô, você tá em cima do muro então, pô, que saco. Não é que eu tô em cima do muro, assim, nem o muro eu tô, não sei nem que muro que tem pra ficar. Eu não sei nem se o muro é certo pra mim. Então isso era até o que eu conversava com minha psicóloga no passado, porque eu tava me sentindo muito mal ao ponto de eu não conseguir me revoltar com o que está acontecendo hoje e o que aconteceu no passado. Eu atingi meu auge de emoções com política no impeachment da Dilma, que eu tava super feliz, e manifestação dos caralho. E hoje eu não consigo ficar tão indignado, e eu queria ficar tão indignado quando eu ficava antes. E eu não sei porque eu não tô conseguindo, porque eu não me identifico com nada, com nenhuma vertente, ou é porque eu não encontrei a vertente certa, não ouvi bons embasamentos de ambas as partes. E eu tô cada vez mais me identificando, aí assim, a gente teve experiências ruins com ambos os lados e a gente tende a mudar de lados toda vez que a gente tem uma experiência ruim com algum governo. Mas eu me sinto hoje muito mais focado em pautas de social-democrata, pé ali na esquerda, né? Eu acho que tá mais nessa vertente, por se preocupar mais com o social, por achar que a gente tem gargalos maiores, sociais, devem ser resolvidos mais rápidos do que as pautas conservadoras. Então eu sinto que isso é o que eu tô priorizando hoje. Isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado, tá? Mas eu sinto que hoje eu tô muito mais se vocês quiserem me encaixar em algum lugar, eu acho que ali seria o local. Talvez, assim, refletindo agora. Mas tudo atingiu um certo grau de complexidade da máquina pública, no geral, que eu sinto, assim, que nada consegue resolver. Tipo, se me botassem lá, naquele lugar, eu falo assim, cara, tô num lugar que tá pegando fogo. Parece que eu tô cego em tiroteio. Realmente, eu não tô conseguindo entender pra onde a gente vai, mas ao mesmo tempo eu tô com uma visão muito otimista pro futuro. Eu não sei de onde vem, eu sinto que assim, da minha família, eu sinto que tem muitas pessoas otimistas que me transmitem essa energia também, e eu não consigo ser pessimista, não consigo ser aquele cara que vai te vender um curso no final do vídeo pra te falar o que fazer com o seu dinheiro na próxima crise mundial. Não consigo te passar isso. Eu te consigo passar uma carga muito otimista, que independente de onde está hoje, independente dos problemas que a gente tem, eu tenho uma visão muito otimista do que vai acontecer daqui pra frente. Eu não sei o porquê, não tem embasamento nenhum, não vi nenhum estudo de próximas revoluções que estão acontecendo, é simplesmente uma sensação que eu tenho
que independente de tudo, vai dar tudo certo. Eu tenho um vídeo comentando sobre o viés do pessimismo, porque o pessimismo soa muito mais inteligente que o otimismo. Eu recomendo demais que você assista, que é um baita complemento para esse vídeo. Quem sou eu para te dar dica do que pensar? Um influenciador digital, talvez, um influenciador que influencia suas opiniões. Cara, eu não tive boas influências, pessoas que me influenciaram politicamente, que é o que eu falei daqueles caras lá no começo do vídeo, que eu assistia e me influenciaram. Então, assim, eu não gostaria de participar na formação da sua opinião política. Eu gostaria de formar na sua jornada de aprendizado para sua formação política. Eu sinto que até aí tem um pouquinho de imparcialidade. Mas quando você for aprender de política, principalmente você que é novo e provavelmente está entrando na faculdade agora, toma muito cuidado. Eu já falei isso em diversos vídeos, em você entrar na faculdade cheio de certeza sobre ideologias que você está defendendo. Eu sei que muita gente, os mais jovens, compactuam com essa ideologia mais libertária, que é muito bonita e soa tão bem quanto o comunismo. E agora eu estou fazendo um corte que vocês podem cortar e vai dar uma merda gigante. Mas ela soa muito bonito, mas talvez não seja o quão bom quanto você imagina na prática. Então você, meu querido jovem, seja cru, seja transparente, tenha a humildade de falar não sei, de ouvir as outras pessoas, que eu acho que isso com certeza vai te levar a caminhos muito mais prósperos do que você ficar defendendo, debatendo com seu professor, com alunos. Claro que o debate também agrega muito, mas não seja aquela pessoa que defende uma pauta só, tenha a humildade de falar que você está errado, ou que você mudou de opinião por argumentos melhores. Não tem erro nenhum em falar isso. Eu lembro que eu debatia muito com minha namorada algumas questões polêmicas, assim, a gente debate, tipo, aborto, liberdade de expressão, e eram debates que ficavam muito quentes ali na hora, né, porque, enfim, e muitas vezes, assim, eu nunca tive problema em falar isso pra ela, que eu tava errado, em opiniões que ela, assim, ela me trouxe um ponto fora da minha bolha, por ela participar de outras vertentes, que eu nunca tinha visto, e eu nunca tive problema em virar pra ela e falar assim, caraca, você mudou o jeito que eu olho pra esse assunto. Pô, obrigado pela sua contribuição. Muitas vezes a gente ouve pra falar, e a gente não ouve pra pegar o conhecimento da pessoa. Então eu acho isso que é uma grande dica pra você. E é difícil, cara. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente gosta de ser ouvido. Eu acho que muito desse canal aqui é um egozinho meu por gostar tanto de ouvir as pessoas, de ouvir tanto e não poder falar, que agora eu sinto vontade de falar pra câmera. Eu acho que é por isso que eu tô aqui no YouTube. Eu acho que eu achei meio que... Meu propósito no meio do vídeo, eu achei essa conclusão. Interessante. Eu gosto muito de gravar vídeo por causa dessas coisas. Assim, se for acompanhar política só por YouTube, cara, você vai se ferrar porque o algoritmo, ele vai te trapacear em algum momento, recomendando apenas a vertente que você está assistindo. Então saia, faça projetos voluntários, sociais, que você vai ver pessoas de outras realidades perto de você. Eu acho que isso com certeza é o que mais agrega a opiniões políticas, você ver a realidade de outras pessoas. Isso pode fazer muito bem. E de novo, eu vou reforçar aquele mesmo vídeo que eu falei, que eu acho que é um grande lema que eu vou levar para minha vida. São duas frases, frase do Raul Seixas, não tem aquela velha opinião formada sobre tudo, que eu já detalhei mais no vídeo. E uma outra frase do Steve Jobs que eu também adoro, que é Stay Hungry, Stay Foolish, que é basicamente você continuar faminto e continuar burro. Então você continuar faminto por conhecimento e continuar burro o suficiente para poder agregar aquele conhecimento. Acho que são duas frases que contribuíram muito para minha presença, para minha formação como pessoa. Espero que tenha gostado. Tchau.